Imagine o som de tiros cortando o silêncio, o choro de uma mãe ecoando nas ruas e o peso de um estado inteiro carregando o luto nos ombros. Foi assim que São Paulo acordou em 1932, pronto para mudar o Brasil ou morrer tentando. Hoje, eu te levo para dentro dessa história, a Revolução Constitucionalista. Um movimento que fez o chão tremer e os corações baterem mais forte. Não é só um conto do passado, é sobre gente como a gente que pegou o que tinha nas mãos, armas, joias, esperança e disse chega. Então vem comigo, porque essa jornada vai te mostrar o que acontece quando um povo resolve lutar. Tudo começou lá no final dos anos 1920, numa época em que o Brasil era comandado por um sistema chamado República Velha. Sabe como funcionava? O poder ficava girando entre São Paulo, com suas fazendas de café cheias de riqueza, e Minas Gerais, com sua história e suas minas. Eles chamavam isso de política do café com leite, um acordo que parecia perfeito para quem estava no topo, mas que começou a desmoronar. Em 1929, uma crise mundial derrubou o preço do café, e São Paulo, que dependia dele para respirar, sentiu o golpe. As coisas já estavam ruins, mas aí veio o estalo que mudou tudo. Em 1930, um gaúcho chamado Getúlio Vargas deu um golpe e tomou o poder. Ele derrubou o presidente Washington Luiz, que era de São Paulo e representava essa elite que mandava no país fazia tempo. Foi a Revolução de 1930, que acabou com a República Velha e colocou Vargas como chefe de um governo provisório. Ele chegou prometendo um Brasil novo, com mais justiça e uma Constituição moderna. Só que, para quem estava em São Paulo, essas palavras começaram a soar falsas rapidinho. Vargas jogou fora a Constituição de 1891, que dava aos estados um pouco de liberdade para se governar, e puxou todas as rédeas para ele. No lugar de governadores escolhidos pelo povo, ele mandava interventores, caras que respondiam só a ele e muitas vezes nem conheciam o lugar que governavam. Para São Paulo, isso foi como um tapa na cara. O Estado era o coração econômico do Brasil, café saindo das fazendas, fábricas começando a crescer, uma elite que estava acostumada a dar as cartas. De repente, perderam tudo isso para um governo centralizado, com Vargas mandando de longe. O interventor que ele escolheu para cá, João Alberto, era um tenente de Pernambuco, um estranho na visão dos paulistas. Não tinha laço com a terra, não entendia o jeito da gente daqui e para muitos parecia só um fantoche do chefe. O povo começou a ficar inquieto. Cafeicultores, operários, estudantes, todo mundo sentia que alguma coisa estava errada. Era como se o ar estivesse carregado, só esperando um trovão para explodir. E esse trovão veio no dia 23 de maio de 1932. Imagina a cena. As ruas de São Paulo cheias de gente gritando por uma Constituição, por liberdade, por um governo que ouvisse o povo. De repente, tropas federais aparecem e o caos toma conta. 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, caem mortos, baleados enquanto protestavam. Não eram soldados, eram garotos com sonhos, lutando por algo maior. As iniciais deles formam o MMDC, um símbolo que até hoje dá um nó na garganta de quem conhece essa história. A cidade parou. O luto virou fogo nos olhos do povo. Famílias choraram, mas também se levantaram. Estudantes, trabalhadores, a elite, todo mundo se juntou. E o que era só raiva virou um plano: derrubar Vargas e trazer a democracia de volta.
No dia 9 de julho de 1932, São Paulo pegou em armas. Foi como se o Estado inteiro tivesse respirado fundo e gritado junto. Quem liderava eram nomes como Isidoro Dias Lopes, um militar que já tinha visto revolta antes, e Pedro de Toledo, o governador que virou as costas para o governo federal e abraçou a causa. Mas não eram só eles. Era o povo. Homens se alistaram aos montes, de fazendeiros a operários. As mulheres pegaram agulha e linha para fazer uniformes, e as crianças corriam com mensagens ou juntavam latas para ajudar. Teve até a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Famílias tiravam alianças do dedo, doavam brincos, qualquer coisa que pudesse virar dinheiro para a luta. Era um esforço que vinha do fundo da alma, uma união que mostrava o quanto eles acreditavam no que estavam fazendo. A guerra começou para valer. São Paulo tinha uns 35 mil homens, entre soldados treinados e voluntários cheios de coragem. Do outro lado, Vargas jogou mais de 100 mil tropas contra eles, um exército enorme, decidido a esmagar a revolta. As batalhas explodiram em vários lugares. Vale do Paraíba. O barulho dos tiros não parava, com trincheiras cavadas na terra. Na divisa com Minas Gerais, os paulistas seguravam como podiam. No sul do estado, vilarejos viraram palco de combate. Aviões cruzavam o céu jogando bombas e a artilharia fazia o chão tremer. Era uma guerra de verdade, algo que o Brasil não via fazia tempo. E cada dia trazia mais histórias de luta e perda. Enquanto as balas voavam, as palavras também lutavam. Aqui em São Paulo, jornais como O Estado de São Paulo botavam fogo no coração da gente com manchetes que chamavam para resistência. A Rádio Record ecoava mensagens de esperança, mantendo todo mundo ligado na causa. Já o governo de Vargas usava a propaganda dele para dizer que os paulistas eram separatistas, querendo rachar o Brasil. Mas quem estava aqui negava isso com todas as forças. Não queremos independência, eles diziam. Queremos uma Constituição para todo mundo, um país mais justo. Era uma briga não só de armas, mas de ideias, e os dois lados queriam o apoio do resto do Brasil. No começo, dava para sentir a esperança no ar. Os paulistas tomaram algumas cidades no interior, achando que outros estados iam se juntar. Olhavam para o Rio Grande do Sul, que também não gostava de Vargas, ou para o Nordeste, que podia se rebelar. Mas ninguém veio. O Rio Grande ficou na dele, lidando com seus próprios problemas. O Nordeste ficou com Vargas. E Minas Gerais, que já tinha sido parceira de São Paulo no café com leite, mandou tropas contra a gente. Sozinhos, os paulistas começaram a sentir o peso da luta. Era como nadar contra a correnteza. Dá para ir, mas uma hora o corpo cansa. Mesmo assim, ninguém desistiu fácil. As histórias que vinham das trincheiras eram de arrepiar. Soldados faziam armas com pedaços de metal e madeira quando as balas acabavam. Civis atravessavam linhas inimigas para levar pão e água para os combatentes. E as mulheres, elas foram gigantes, chamadas de voluntárias da morte. Elas costuravam, cuidavam dos feridos e, quando precisavam, pegavam um fuzil e entravam na briga. Teve criança que largou os brinquedos para carregar recados entre os frontes. Era um povo que não queria só vencer, queria mostrar que valia a pena lutar. Mas a guerra é dura, e o inimigo era forte demais. No Vale do Paraíba, as tropas de Vargas cortaram as linhas de suprimento. A comida sumiu, as balas acabaram, e o cansaço venceu a vontade. Depois de quase 3 meses, em setembro, a coisa ficou feia de verdade. No dia 2 de outubro de 1932,
Os líderes paulistas assinaram a rendição. Foram 87 dias de combate e Vargas saiu por cima. Os números dizem que 634 morreram, mas tem gente que jura que foram mais de 2.000, contando quem caiu depois ou ficou perdido no meio da confusão. Milhares foram presos. Outros fugiram para o exílio e São Paulo ficou sob o jugo militar. Um aviso claro: não mexam comigo. Mas sabe o que é incrível? Mesmo perdendo, eles deixaram um recado que Vargas não pôde ignorar. A pressão da Revolução fez Vargas ceder um pouco. Em 1934, ele lançou uma nova Constituição, com eleições diretas e algumas liberdades que os paulistas tinham pedido desde o começo. Não era tudo, mas era algo. Um pedaço de vitória arrancado na marra. Aqui em São Paulo, o 9 de julho virou feriado, para nunca esquecer os que caíram e o fogo que queimou naquele ano. O obelisco do Ibirapuera guarda os restos dos 4 do MMDC, um lugar que te faz parar e sentir o peso do que aconteceu. Essa história não é só sobre guerra, é sobre o que a gente faz quando acredita em algo. São Paulo não venceu nos campos, mas venceu na memória, mostrando que levantar a voz já é um jeito de deixar marca. Aqueles homens, mulheres e crianças que deram tudo, não lutaram à toa. Eles mudaram o Brasil, mesmo que só um pouco. E você, o que acha disso? Será que vale a pena arriscar tudo por um ideal? Comenta aí embaixo o que passa pela sua cabeça e até a próxima história.